Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer o nosso comentário, o segundo domingo do tempo comum, ano B, nosso 10º encontro. Como é importante o testemunho que alguém dá de um outro. João Batista, cercado de seus discípulos, chama a atenção deles, apontando para Jesus. Eis o Cordeiro de Deus. Isso provocou em 2 discípulos a vontade de seguir Jesus. João Batista não segurou os 2 discípulos, mas os deixou livres, curiosos, e eles foram seguir Jesus. Hoje veremos o tema do discipulado. Foi o primeiro encontro entre André, o discípulo amado, e depois Pedro com Jesus. A vocação é um chamado de Deus. Ele é autor da vocação. Ao ser humano fica a liberdade de escolher ou não o convite. O chamado pode acontecer de várias formas, de muitas maneiras, mas cabe ao vocacionado crescer no discernimento deste chamado. Deve haver naquele que responde uma disponibilidade para fazer a vontade de Deus, onde existem exigências que vão aparecendo no percurso, mas que devem ser assumidas com agrado. A vocação não é da pessoa, é Deus que chama. A pessoa não pode dispor-se de si mesma segundo o seu parecer, mas ter uma disposição total a realizar o chamado e a vontade de Deus em sua integridade. O vocacionado não pertence mais a si mesmo, ele pertence a Deus, e só ele responde sua vocação. A antífona de entrada é tirada do Salmo 65, 66, versículo 4. Este é um salmo de oferta, de gratidão, reconhecendo os antigos prodígios de Deus Javé, fez no início da história de Israel, isto é, o povo eleito. Esse povo foi chamado por Javé. É um salmo do pós-exílio da Babilônia. Toda a terra vos adore com respeito e proclame o louvor do vosso nome, ó Altíssimo. Um chamado a um grande louvor no templo reconstruído. A comunidade é chamada a essa grande adoração e louvor, juntamente com toda a criação, a terra criada por Deus. A primeira leitura é tirada do primeiro livro de Samuel, capítulo 3, do versículo 3 a 10 e versículo 19. É a narrativa da vocação de Samuel. Deus tem uma missão para aquele que chama. É Deus aquele que chama Samuel. Não chamou os filhos de Eli, mas o jovem que dormia no templo do Senhor, na tenda, junto da arca de Deus. É preciso todo um processo até que Samuel, com a ajuda de Eli, aprenda como falar com Deus. Foi um processo lento, mas de persistência. Deus, depois de chamar Samuel se coloca totalmente à disposição de Javé Deus e cumpre a missão que lhe é confiado junto ao povo de Deus. Na leitura destacamos a sensibilidade de Eli, que percebe o chamado de Samuel e o ensina como proceder no chamado. Senhor, fala, que teu servo escuta. A partir daí, a vida de Samuel foi toda dedicada à sua missão, que é uma missão divina junto ao povo de Israel. O salmo responsorial é o Salmo 39, 40. É um salmo de ação de graças e pedido de auxílio. É do tempo do pós-exílio da Babilônia. O refrão é tirado dos versículos 8a e 9a. Eu disse, eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. O refrão fala da adesão pessoal a Deus, a entrega de todo o coração, vontade e mente, como oferta daquela pessoa que tem fé e ora a Deus. A primeira estrofe é tirada dos versículos 2 e versículo 4a-b. O salmista fala da esperança que colocou no Senhor, uma confiança total. Deus responde inclinando e ouvindo o salmista, e por isso ele canta um canto novo que Javé colocou em seus lábios.
A segunda estrofe é tirada dos versículos 7 até o versículo 8a. Tudo pertence a Deus. Diante disto, cabe ao salmista, hebreu de fé, um homem de fé, oferecer-lhe a si mesmo, ter toda a disponibilidade para Deus. O Senhor, então, lhe abre os ouvidos para que se coloque toda a disposição divina. Deus não lhe pede ofertas, vítimas ou holocaustos, mas que o salmista lhe entregue toda a sua vida. A terceira estrofe é tirada dos versículos 8b a 9. Vemos então a adesão total do salmista a Javé Deus como oferta preciosa a Deus, se colocando toda inteira a serviço de Deus. Fica obediente, uma obediência total, observante por fidelidade à Torá, a lei. A quarta estrofe é tirada dos versículos 10 e 11. O salmista se torna anunciador na Assembleia Orante diante das boas novas da justiça divina. Essa justiça presente na lei. Ele é fiel, não fechará seus lábios. A segunda leitura é tirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 13 a 15 e depois versículo 17 a 20. Nossa vocação na unidade do corpo de Cristo, templo do Espírito Santo. O anúncio da palavra deve provocar conversão, mudança de rumo, para seguir Jesus. A partir deste momento, não nos pertencemos, somos o Senhor. Paulo rejeita aqui o argumento dos coríntios. O corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor. O corpo aqui refere-se ao homem todo. Deus se relaciona com o homem inteiro, e não só com uma parte do homem. Como o Pai ressuscitou Jesus, ele também nos ressuscitará a nós na corporeidade. Todo abuso deste corpo se opõe à concepção do ser humano definida por Paulo. Paulo chama então os coríntios à consciência. Quando os fiéis foram batizados, eles foram inseridos no corpo de Cristo de forma inseparável. Paulo fala de corpo, soma, em grego, isto é, pessoas reais, que vivem e se relacionam na vida. Os cristãos, pelo batismo, são membros de Cristo e têm estreita relação com Cristo, uma unidade. Todo seu ser está em Cristo. A união com Cristo é espiritual e por isso diz Paulo, um só espírito com o Senhor. O fiel que se une a Cristo forma um corpo único. A união com Cristo está sob a marca do Espírito e exprime o amor, doação da vida nova, criada pela força vivente de Deus. A união que se fecha sob o signo da carne é fechamento, egoísmo. A união que se faz sob o signo do Espírito é força de amor. A impureza se opõe com o destino do corpo do cristão, membro do Cristo. O corpo do cristão, como também é da Igreja, é templo visível do Espírito Santo, que Deus Pai comunica. Cada um dos cristãos em seu ser corpóreo é consagrado a Deus. Não se pertencem mais, pois a partir dessa realidade de ser templo de Deus, deve-se ter consciência da nossa pertença a Ele. O próprio Jesus pagou pelo seu sangue o resgate de cada um de nós. Nós somos comprados, pagos e nos tornamos propriedade de Deus. Assim devemos glorificar a Deus com o nosso corpo. Pertencemos a Ele e somente a Ele. O Evangelho é tirado de São João, capítulo 1, do versículo 35 a 42. O Evangelho de João inicia dizendo, no dia seguinte, não aparece no texto da leitura dominical. Se refere ao terceiro dia a partir do interrogatório que os fariseus discípulos fizeram a João Batista. Este está acompanhado de 2 de seus discípulos, homens que escutavam o anúncio e receberam o batismo de João. João Batista já reconheceu o Messias, os discípulos ainda não. O Batista viu Jesus passando. Jesus passa adiante e inicia sua missão. João fica para trás. João Batista pronuncia, eis o Cordeiro de Deus, comunicando a seus discípulos. A reação dos discípulos foi uma reação imediata.
Eles entenderam a mensagem de João. Eles se colocam a seguir Jesus. Seguir significa caminhar junto, sem vacilar, aderir a Jesus. Jesus tem consciência de que os dois o seguem. Voltando-lhes, pergunta: o que estáis procurando? Essa pergunta é válida, inclusive, para hoje. A pergunta é: o que eles estão buscando? O que esperam dele? O que acreditam que Jesus possa lhes dar? Os discípulos respondem com outra pergunta: onde moras? Tratam Jesus com respeito, o chamam de Rabi. A relação mestre-discípulo não era só transmitir uma doutrina, mas aprender um modo de vida. Os discípulos querem saber onde Jesus mora, sua residência. Eles estão dispostos a estar perto de Jesus e viver com ele. Jesus, então, os convida para que possam ver por si mesmos, experimentar a convivência com ele. O discípulo entra na esfera da vida de Jesus. Vinde e vede. Inicia aqui a comunidade Igreja do Messias, composta por aqueles que vão receber a vida. Comunidade daqueles que estão onde Jesus está, que podem contemplar a glória de Jesus. Estes dois versículos seguem Jesus e são identificados. Um é André, o outro, embora não nomeado, sabemos, é o discípulo amado, João. André é irmão de Simão. André quer fazer Jesus conhecido e, em primeiro lugar, dá notícia a seu irmão Simão, dizendo: encontramos o Messias, que João Batista anunciara. A espera do Messias terminou, pois ele já se faz presente na história. Jesus é o Messias, que inaugura a nova Páscoa, o Cordeiro de Deus, que com seu sangue libertará o ser humano da morte. André, que viveu, experimentou Jesus, experimentou dele o amor. André diz a Pedro: encontramos. É uma experiência comunitária, primeira pessoa do plural. Simão não vai a Jesus por conta própria, mas se deixa levar por André. Jesus então fixa o olhar em Pedro, pronuncia seu nome: Simão, filho de João. Jesus anuncia que Simão terá o nome de Pedro. Não é terá o nome de Pedro, Jesus será chamado Pedro. E assim acontece. Cefas em aramaico significa Pedro, em grego. Jesus não muda o nome de Simão, mas anuncia que será conhecido pelo sobrenome Pedro, Pedra. Não existe no texto um chamado a Pedro da parte de Jesus, nem convite para segui-lo. Nesta passagem, os 4 discípulos do Evangelho de João, vemos discípulo amado, André, Natanael, agora Simão Pedro, que não expressa reação favorável com referência a Jesus. Pelo menos Simão Pedro. Mas é importante o que se diz de Simão, filho de João, que terá o sobrenome de Pedro, Pedra. Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Daqui se pode ler a missão de Pedro. Pedra, onde Jesus edifica a sua igreja. Pedra, por responder adiantado aos discípulos diante da pergunta de Jesus: vocês também não querem ir embora? Pedro adianta aos outros e diz: Senhor, para onde iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos, sabemos que tu és o Santo de Deus. João capítulo 6, versículos 68 a 69. Aqui ele professa, adianta aos discípulos, e é o primeiro que professa a fé, tem o primado da fé. Simão Pedro, o primeiro a entrar no túmulo de Jesus e constatar que Jesus não estava ali. João não entra no túmulo por primeiro. Primeiramente devia ser Simão Pedra. É a Pedro e não a outro que Jesus entrega os discípulos. Simão, Simão, olha que Satanás pediu permissão para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, rezei por você, Pedro, para que sua fé não desfaleça.
E você, quando tiver convertido, fortaleça seus irmãos. Lucas capítulo 22, 31 e 32. É a Simão, filho de João, que Jesus pergunta, não aos outros, tu me amas mais do que estes discípulos? Pedro responde, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Pedro tem o primado do amor. Ele, Pedro, Pedra, Cefas, é a ele, não aos outros, que Jesus confia aqueles que lhe pertencem. Aqueles que lhe pertencem. Cuide das minhas ovelhas. Pedro tem o primado no amor. Tu me amas mais do que os outros? João capítulo 21, versículo 15 a 19. Simão é o apóstolo que confessa e que nega Jesus, mas que se converte e deve confirmar os outros discípulos. Pedro é a testemunha oficial que dá garantia da ressurreição. O Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Lucas, capítulo 24, 34. Este Simão, filho de João, Cefas, Pedra, Pedro, que no início não tomou a iniciativa de seguir Jesus, será o pilar da igreja, novo povo de Deus, novo Israel. A antífona de comunhão é tirada da primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 16. Nós conhecemos o amor que Deus tem para conosco e acreditamos nele. A igreja comungante na presença real de Jesus na Eucaristia conhece naquele momento o amor de Deus e confessa sua fé naquele que nos sustenta, na vida pessoal e principalmente na vida da igreja, a comunidade dos resgatados. Essa é a nossa reflexão. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.